Hoje, conheceremos a história de um dos homens mais influentes da Grécia Antiga, Hipócrates, amplamente conhecido como o pai da medicina. Acredita-se que Hipócrates tenha nascido por volta de 460 a.C., na ilha grega de Kos. No entanto, muitas informações sobre sua vida são incertas ou consideradas imprecisas. O médico grego Sorano de Éfeso, do século II d.C., foi o primeiro biógrafo de Hipócrates, sendo a principal fonte de dados pessoais sobre ele. Mais tarde, biografias foram elaboradas, como a incluída na Enciclopédia Bizantina Suda, do século X, e nos escritos de João Tzétzes, no século XII. Hipócrates também é mencionado por contemporâneos como Platão, nos diálogos de Protágoras em Fedro, e por Aristóteles, na obra Política. Segundo Sorano, o pai de Hipócrates era Heráclides, também médico, e sua mãe era Praxítela, filha de Tisane. Hipócrates teve 2 filhos, Tessalo e Draco, além de um genro chamado Políbio, que foi seu discípulo. Galeno, um renomado médico posterior, considerava Políbio o verdadeiro herdeiro da prática de Hipócrates, enquanto Tessalo e Draco também deram continuidade à tradição médica, com descendentes que levaram seu nome. A formação de Hipócrates teve influências diversas. Ele teria aprendido medicina com seu pai e avô, e também estudado outras disciplinas com figuras notáveis como Demócrito e Górgias. Provavelmente, ele foi treinado no Asclepieion de Kos, um importante centro de cura, e teve aulas com o médico Herodicus de Selimbria. Platão descreveu Hipócrates como um Asclepíade de Kos, destacando sua ligação com a tradição médica associada a Asclépio, o deus da medicina. Em seus diálogos, Platão também destacou a abordagem de Hipócrates, que acreditava na necessidade de compreender a natureza do corpo para exercer a medicina de forma eficaz. Durante sua vida, Hipócrates ensinou e praticou medicina, viajando para lugares como Tessália, Trácia e o Mar de Mármara. Os relatos sobre sua morte variam, mas acredita-se que tenha ocorrido em Larissa, entre os 83 e mais de 100 anos de idade, dependendo da fonte. Hipócrates é amplamente reconhecido como o primeiro a argumentar que as doenças têm causas naturais, em vez de serem punições divinas ou relacionadas a superstições. Ele destacou fatores como o ambiente, a dieta e os hábitos de vida como determinantes para a saúde. Sua visão revolucionária separou a medicina da religião, marcando uma mudança significativa na forma como as doenças eram compreendidas e tratadas. Apesar disso, suas teorias sobre anatomia e fisiologia, como o humorismo, a ideia de que os desequilíbrios entre os 4 humores corporais causavam doenças, são consideradas incorretas à luz do conhecimento atual. Na época de Hipócrates, existiam 2 grandes escolas de medicina, a cnidiana e a coana. A escola cnidiana priorizava o diagnóstico, mas enfrentava dificuldades devido à falta de conhecimento anatômico e fisiológico, uma limitação agravada pelo tabu grego contra dissecações humanas. Por outro lado, a escola coana, associada a Hipócrates, focava no cuidado com o paciente e no prognóstico, alcançando maior sucesso prático. Essa abordagem valorizava tratamentos passivos e um entendimento holístico do paciente, contribuindo para o desenvolvimento da prática clínica. Embora a medicina hipocrática esteja distante da prática moderna, sua ênfase no cuidado ao paciente e na observação continua a ser um legado importante. A evolução da medicina trouxe mudanças significativas, como a especialização em diagnósticos e tratamentos, práticas defendidas pela escola cnidiana. Essa transição gerou críticas, como as do médico francês M.S. Oudart, que descreveu o tratamento hipocrático como uma meditação sobre a morte. No entanto, a contribuição de Hipócrates para a medicina e sua visão inovadora permanecem fundamentais para a história da ciência médica. A abordagem de Hipócrates sobre a saúde e as doenças refletia uma compreensão naturalista e humanista, desafiando a visão predominante de sua época. Sobre a epilepsia, referida como doença sagrada, ele argumentava que essa condição não era mais divina ou sagrada do que outras enfermidades, mas sim fruto de causas naturais, como qualquer outra doença. Ele atribuía a percepção de divindade à ignorância e ao fascínio das pessoas com o desconhecido. Hipócrates também destacou a relação entre o ambiente e a saúde humana, afirmando que, para compreender o estado de saúde de uma população, era fundamental observar o ar que ela respira, a água que consome e os locais onde vive. Essa perspectiva reforçava o papel do ambiente na etiologia das doenças. Na medicina hipocrática, o conceito de crise era central. Ele se referia ao momento decisivo na progressão de uma doença, em que o paciente poderia se recuperar ou sucumbir. Essas crises estavam frequentemente associadas aos chamados dias críticos, períodos específicos após o início da enfermidade em que mudanças significativas eram esperadas. Caso uma crise ocorresse fora desse período,
recaídas poderiam ser antecipadas. A medicina de Hipócrates era fundamentada na ideia do poder curativo natural do corpo, descrito pelo termo latino vis medicatrix naturae. Ele acreditava que o corpo possuía a capacidade intrínseca de restaurar o equilíbrio dos 4 humores e promover sua própria cura. Por isso, a abordagem terapêutica era geralmente passiva e focava em facilitar esse processo natural, evitando intervenções agressivas ou medicamentos excessivamente potentes. O repouso, a imobilização e o uso de substâncias simples, como água limpa ou vinho, para tratar feridas. Ele também defendia a limpeza e a esterilidade como princípios básicos. Tratamentos como o jejum e o consumo de misturas leves, como mel e vinagre, eram frequentemente prescritos, enquanto medicamentos mais intensos eram reservados para situações excepcionais. A escola hipocrática dava grande importância à observação detalhada e à documentação. Os médicos eram incentivados a registrar cuidadosamente sintomas como pulso, febre, dores, movimentos e excreções, além de considerar o histórico familiar e as condições ambientais do paciente. Esses registros permitiam identificar padrões e formular prognósticos, tornando a previsão da evolução das doenças uma habilidade valiosa. Essa ênfase no prognóstico era particularmente relevante, pois, na época, a terapia medicinal era limitada. Os médicos hipocráticos buscavam compreender a progressão da doença e orientar suas ações com base em dados coletados de forma sistemática e detalhada. A prática médica na escola hipocrática era marcada por rigor profissional e atenção meticulosa aos detalhes. As recomendações incluíam comportamentos como honestidade, calma e empatia, além de uma apresentação pessoal impecável. A disciplina se estendia ao ambiente clínico, com orientações específicas sobre iluminação, instrumentos e técnicas de tratamento, como enfaixamento e imobilização. A transmissão do conhecimento também era central. As doutrinas hipocráticas incentivavam o registro claro e objetivo dos métodos e descobertas, garantindo que outros médicos pudessem utilizá-los e aprimorá-los. O legado de Hipócrates inclui contribuições significativas para a prática clínica e a ética médica. Ele estabeleceu a importância da observação, do diagnóstico cuidadoso e do respeito aos processos naturais do corpo. Sua abordagem humanista e científica influenciou profundamente a medicina ocidental, destacando a necessidade de equilibrar o conhecimento técnico com a compreensão do indivíduo e de seu contexto. Hipócrates e seus seguidores foram pioneiros na descrição de diversas doenças e condições médicas. Ele é reconhecido como o primeiro a descrever os dedos em baqueta, um sinal diagnóstico de doenças pulmonares crônicas, câncer de pulmão e doenças cardíacas cianóticas. Em razão disso, essa característica clínica é frequentemente denominada dedos hipocráticos. Além disso, Hipócrates detalhou a aparência facial característica em pacientes gravemente enfermos, conhecida como rosto hipocrático, descrita em seu tratado prognóstico. Essa descrição também foi mencionada por Shakespeare na morte de Falstaff, em Henrique V. Hipócrates introduziu termos como agudo, crônico, endêmico e epidêmico para categorizar doenças, além de conceitos como exacerbação, recaída, resolução, crise e convalescença. Suas contribuições incluíram descrições detalhadas da sintomatologia, exames físicos, tratamentos cirúrgicos e prognósticos para condições como o empiema torácico, uma infecção purulenta no revestimento da cavidade torácica. Técnicas inovadoras, como o uso de tubos de chumbo para drenagem, destacaram Hipócrates como o primeiro cirurgião torácico documentado. Apesar de rudimentares, essas técnicas permanecem relevantes para a medicina pulmonar e cirúrgica. A escola hipocrática também se destacou na descrição de doenças retais e seus tratamentos. Condições como hemorroidas eram tratadas com procedimentos avançados para a época, incluindo cauterização, excisão e ligadura. Essas técnicas foram detalhadas no Corpus Hipocrático, onde também são mencionados métodos como o uso de pomadas e o emprego de ferro quente para secar as lesões. Dispositivos como o espéculo retal, descritos pela primeira vez nesses escritos, representaram as bases da endoscopia moderna. Hipócrates defendia o uso de modificações no estilo de vida, como dieta e exercícios, para o tratamento de doenças. Essa abordagem, hoje chamada de medicina do estilo de vida, foi aplicada a condições como o diabetes. Entre as atribuições populares associadas a ele estão as frases que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento, caminhar é o melhor remédio do homem. No entanto, ambas as citações têm origem incerta e provavelmente não são autênticas. Em 2017, pesquisadores anunciaram a descoberta de um manuscrito atribuído a Hipócrates durante a restauração do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai.
O texto continha uma receita médica e ilustrações de ervas, possivelmente realizadas por um escriba anônimo. O Corpus Hipocrático é uma coleção de cerca de 70 obras médicas antigas escritas em grego jônico e atribuídas à escola de Hipócrates. Embora não haja consenso sobre a autoria exata de Hipócrates, acredita-se que os textos reflitam os ensinamentos dele e de seus seguidores. Devido à variedade de estilos e conteúdos, é improvável que todas as obras tenham sido produzidas por uma única pessoa. Provavelmente, esses textos foram organizados por bibliotecários da Alexandria, consolidando sob o nome de Hipócrates devido à sua fama. O Corpus Hipocrático reúne materiais diversos, como livros didáticos, palestras, ensaios filosóficos e registros de pesquisas, escritos para públicos especializados e leigos. Entre os tratados mais conhecidos estão o Juramento de Hipócrates, o Livro dos Prognósticos, Aforismos, sobre ares, águas e lugares e sobre a doença sagrada. As obras apresentam, por vezes, pontos de vista divergentes, refletindo debates internos à escola hipocrática. Essa diversidade enriqueceu o legado de Hipócrates, consolidando sua influência na prática e na ética médica até os dias de hoje. O Juramento de Hipócrates é um documento fundamental sobre a ética na prática médica, tradicionalmente atribuído a Hipócrates, embora novas evidências sugiram que pode ter sido escrito após sua morte. Este é provavelmente o documento mais famoso do Corpus Hipocrático. Recentemente, a autenticidade do autor foi questionada. Apesar do juramento raramente ser usado em sua forma original atualmente, ele serve como base para outros juramentos e leis que definem boas práticas médicas e morais. Esses derivados são regularmente utilizados por graduados médicos modernos que estão prestes a entrar na prática médica. Embora Hipócrates não tenha fundado a escola de medicina que leva seu nome, nem escrito a maioria dos tratados atribuídos a ele, ele é tradicionalmente considerado o pai da medicina. Suas contribuições revolucionaram a prática da medicina, mas após sua morte, o avanço estagnou. Hipócrates era tão reverenciado que seus ensinamentos foram considerados insuperáveis e nenhum avanço significativo em seus métodos foi feito por um longo tempo. Os séculos após sua morte foram marcados tanto pelo movimento retrógrado quanto por mais avanços. Por exemplo, após o período hipocrático, a prática de tomar histórias de casos clínicos morreu, de acordo com Fielding Garrison. Depois de Hipócrates, outro médico significativo foi Galeno, um grego que viveu de 129 d.C. a 200 d.C. Galeno perpetuou a tradição hipocrática, fazendo alguns avanços, mas também algumas regressões. De acordo com o testemunho de Aristóteles, Hipócrates era conhecido como o Grande Hipócrates. Em relação à sua disposição, Hipócrates foi primeiro retratado como um gentil, digno e velho médico do interior e mais tarde como severo e proibitivo. Ele é considerado sábio, de grande intelecto e especialmente muito prático. Francis A. Adams o descreve como estritamente o médico da experiência e do bom senso. Sua imagem como sábio velho médico é reforçada por bustos dele, que usam grandes barbas e um rosto enrugado. Muitos médicos da época usavam seus cabelos no estilo de Júpiter e Asclépio. Consequentemente, os bustos de Hipócrates que foram encontrados poderiam ser apenas versões alteradas de retratos dessas divindades. Hipócrates e as crenças que ele personificava são considerados ideais médicos. Fielding Garrison, uma autoridade em história médica, declarou: ele é, acima de tudo, o exemplar daquela atitude mental flexível, crítica e bem equilibrada, sempre à procura de fontes de erro, que é a própria essência do espírito científico. Sua figura permanece para todos os tempos como a do médico ideal, de acordo com a Short History of Medicine, inspirando a profissão médica desde sua morte. As viagens de Sir John Mandeville relatam, incorretamente, que Hipócrates era o governante das ilhas de Cos e Lango, e conta uma lenda sobre a filha de Hipócrates. Ela foi transformada em um dragão de 100 pés de comprimento pela deusa Diana, e é a senhora do feudo de um antigo castelo. Ela emerge 3 vezes por ano e será transformada novamente em uma mulher se um cavaleiro a beijar, tornando o cavaleiro seu consorte e governante das ilhas. Vários cavaleiros tentam, mas fogem quando veem o dragão hediondo. Eles morrem logo depois. Esta é uma versão da lenda de Melusina. Alguns sintomas e sinais clínicos foram nomeados em homenagem a Hipócrates, pois acredita-se que ele foi a primeira pessoa a descrevê-los. O rosto hipocrático é a mudança produzida no semblante pela morte, ou doença prolongada, evacuações excessivas, fome excessiva e coisas do tipo. O baqueteamento, uma deformidade dos dedos e unhas, também é conhecido como dedos hipocráticos.
A sucção hipocrática é o ruído interno de respingos do hidropneumotórax ou piopneumotórax. O banco hipocrático, um dispositivo que usa tensão para auxiliar na fixação dos ossos, e a bandagem em forma de boné hipocrático são dois dispositivos nomeados em homenagem a Hipócrates. O corpo hipocrático e o juramento hipocrático também são seus homônimos. Risus sardônicos, um espasmo sustentado dos músculos faciais, também pode ser denominado sorriso hipocrático. A forma mais grave de perda de cabelo e calvície é chamada de forma hipocrática. Mesmo tendo uma história quase lendária e com fontes imprecisas, Hipócrates ficou conhecido como o pai da medicina, inspirando muitos que tentaram aprender seus métodos.